Contraponto baseado na prática do século XVIII. No século XVIII, ou seja, 1700 até 1800, né, foi, vamos dizer assim, o auge do contraponto tonal. E o principal compositor de contraponto do século XVIII, talvez o principal compositor do século XVIII de forma geral, tenha sido Bach, né? Então, em Bach e em outros compositores também nessa época, você tem o apogeu, vamos dizer assim, do contraponto tonal, né? O nome desse livro, inclusive, poderia bem ser Contraponto Tonal, porque muitas vezes nos métodos de contraponto que se estudam tradicionalmente, né, nos conservatórios, escolas de música, eles começam com o contraponto modal, que é o contraponto que é o que vigorava mais no século XVI, XVII, e ele evoluiu, vamos dizer assim, no século XVIII para o contraponto tonal. Isso tem a ver com a evolução da linguagem harmônica, né? Porque o contraponto ele surge lá para século XV, XVI, né? Porque assim, um dos problemas da música ocidental, da historiografia, né? Vamos dizer assim, ou da história da música ocidental, é que a gente não tem registro muito antes do século XV, por causa do fato de que a escrita não era tão desenvolvida, sobretudo antes do século XI, que foi no século XI que a escrita musical ocidental, né, e praticamente é a única que a gente usa hoje no planeta inteiro, é a que mais se desenvolveu, né? No século XI que a escrita começa a se desenvolver. Então a gente não tem, por a gente não ter partitura de música anterior a isso, é um problema a gente conhecer a música de antes do século X por aí. Obviamente não tem gravação e sem partitura a coisa fica pior ainda. A gente tem que se basear muito em livro e em figuras, imagens, né? em obras visuais, né? Para deduzir, imaginar como era a música de antigamente. Mas um outro dos problemas é que, mesmo com o desenvolvimento da escrita, a partir do século X, XI, e a escrita do século... Não é a partir do século X, né? A partir de antes, que eu não sei dizer direito, mas não sei, a partir do século XI é que a escrita começa a tomar mais a cara que ela tem, uma cara mais perto da cara que ela tem hoje, e ela começa a ficar menos imprecisa, menos vaga, né? Porque a escrita até então era sobretudo no que diz respeito a ritmo, mas não só, era muito imprecisa, era muito vaga. Você tinha que ter um conhecimento para interpretar aquilo, né? Muito maior, a margem muito maior de interpretação, ou muito menor de precisão na escrita do que a da escrita que se desenvolveu a partir do século XI, tá? Então, como eu estava falando, um outro problema que a gente tem é que, mesmo a escrita se desenvolvendo, quem escrevia era o povo da igreja, né? A igreja era o clero, né? A igreja era quem detinha a herança e a produção do conhecimento escrito, incluindo aí a música. Então quem escrevia era clero, né? Então a gente tem muito conhecimento da música do século X, XI, XII, Idade Média, da música da igreja. A gente não tem tanto conhecimento da música de fora da igreja porque não existe muito registro, tá? O registro também do início do contraponto é de música da igreja. Então você tem canto-chão, o canto-chão começam a adicionar outras vozes, às vezes começando às vezes com um bordão que se mantém, ou às vezes uma quinta ou uma quarta paralela. E aí depois eles começam a ficar com um contorno mais independente, e aí vai surgindo essa noção de contraponto, que vai se desenvolver com a linguagem harmônica muito mais modal do que tonal, e a harmonia começa a surgir como fruto, a harmonia no sentido de que a gente
considera hoje, né? Quando a gente pensa em harmonia hoje, a gente pensa em quê? Em acordes, né? Tal acorde, sucedido por tal acorde, sucedido por outro acorde, né? Mas eles não tinham esse pensamento. Esse pensamento ele foi se consolidando, essa noção de harmonia que é formada por acordes discretos, né? E por discreto eu quero significar acorde individual, isolado, separado dos outros, né? Discreto nesse sentido. Essa visão ela vai se desenvolvendo e ela só se consolida aí no século XVII. Antes disso, você tem a harmonia não tanto como composta de acordes discretos, mas como resultante das vozes. Até certo ponto a gente pode dizer que a preocupação horizontal era maior do que a preocupação vertical, como tende a ser hoje. Hoje, nos gêneros ligados à música popular, ou seja, nos gêneros que você escreve, que você registra em forma de lead sheet, né? Você pensa muito em quê? Em melodia, em uma melodia única e acordes discretos que se sucedem uns aos outros, né? Mas esse é um pensamento relativamente moderno no sentido de século XVII para cá. Até lá, a harmonia era simplesmente a resultante das horizontalidades, certo? Das vozes. No decorrer dos anos, foi se configurando a linguagem tonal no sentido da cadência 5/1, né? Porque talvez o que mais defina a linguagem da harmonia tonal seja a cadência 5/1, né? A resolução do trítono, né? Tori, poró, 7, 1, 4, 3, 4, 3, né? Então essa cadência 5/1 provavelmente é o elemento mais característico do que a gente chama de harmonia tonal, tá? E não só a cadência, mas toda a ideia de progressão que sai de um acorde baseado numa nota fundamental, né? Que é a referência, se afasta dela e volta para ela, né? Apesar de que essa ideia já existe um pouco na música modal, mas é na música tonal que ela se consolida mais. Ou seja, você tem a noção de que está em casa, um centro tonal, você passeia para longe dele um pouco, em alguma medida, né? Mais ou menos para longe dele, depois volta para ele, né? A harmonia tonal está muito ligada a essa ideia. E no século XVII, essa ideia da tonalidade, essa harmonia tonal já está bastante consolidada. Então no século XVII ocorre, vamos dizer assim, o apogeu da escrita contrapontística com o barroco, juntamente com a consolidação da linguagem tonal, né? Da linguagem harmônica tonal, porque antes disso você tinha harmonia modal. O que esse livro do Kent Cannon propõe é que o estudo do contraponto hoje em dia ele deva se iniciar, pelo menos, ou deva se basear com a linguagem tonal, porque é a linguagem com a qual a gente está mais acostumado. Simplesmente por isso. E, de certa forma, ela é mais fácil, porque também tem livros, e muita gente critica o Fuchs por conta disso. O Fuchs é um outro autor de contraponto bastante usado nos conservatórios, nas escolas de música, mas ele é um livro de contraponto tonal, é um livro de contraponto modal. Só que tem gente que critica o Fuchs dizendo que o contraponto modal do Fuchs ele não é tão competente, porque o Fuchs já não era da época modal, ele não tinha tanta familiaridade com a linguagem modal, como a gente também não tem hoje. A gente tem certos modalismos regionais, tradicionalmente aqui no Brasil, na música do Nordeste, sobretudo, né? Mas a gente tem também alguma herança africana e alguma herança europeia modal. A música do Nordeste herda muito da Europa, né? Herda muito da Península Ibérica. Mas a gente não tem tanta familiaridade com a harmonia modal se a gente comparar com antes do século XVII, com a música de antes do século XVII, sabe?
Então, repetindo e retomando, no século XVII se consolida tanto a escrita contrapontística, que se sofistica e chega, ela vinha se desenvolvendo há alguns séculos e chega, vamos dizer assim, ao seu apogeu, juntamente com a consolidação da tonalidade. Então, alguns autores, como esse Kennan, que é o autor do nosso livro-texto, ele defende que o estudo de contraponto hoje em dia deva se basear no contraponto tonal, porque é mais fácil para a gente, porque a gente está mais acostumado com a linguagem tonal e porque ele oferece parâmetros mais definidos para que a gente estabeleça limites dentro dos quais, sem os quais vai ser muito difícil a gente desenvolver a escrita contrapontística, certo? Então não se trata tanto de regras, porque os compositores da época, eles não compunham necessariamente ou primariamente, sei lá, baseados em regras, né? Pelo contrário, os teóricos, geralmente as teorias são feitas assim, né? Os teóricos examinam a música e daí tiram da música, da literatura, da música que é composta, eles retiram parâmetros, padrões, procedimentos típicos, etc, né? É muito mais isso do que o compositor pegar uma tabela com todos esses parâmetros, procedimentos e regras, vamos dizer assim, para compor dentro dessas regras. Isso dificilmente aconteceu na história da música. Eu acho que a única vez, talvez, em que isso aconteceu na história da música, ou seja, o compositor tem um conjunto de parâmetros, de referências, de regras mesmo, a gente pode dizer, a partir do qual, ou dentro do qual ele já começa a compor. Talvez a única vez que isso tenha acontecido na história da música foi no dodecafonismo. O dodecafonismo me parece que é a única teoria, o único construto teórico que é a priorístico, no sentido que você vai compor, então eu vou compor uma peça dodecafônica, então eu não posso, depois que eu der uma classe de nota, eu tenho que dar as outras 11 para poder voltar para ela. Essa é uma regra. E o cara, mesmo sem saber o que ele vai fazer, ele já sabe que ele vai obedecer essa regra. Não me parece que tenha sido assim, fora do dodecafonismo, sabe? Geralmente o que acontece é mais o contrário, ou seja, os teóricos vão examinar as obras e vão dizer, isso aqui é um padrão, isso aqui é recorrente. Os caras tendem a não fazer quinta paralela, os caras tendem a não fazer paralelismo de oitava. Porque, na verdade, essa coisa de não fazer quinta paralela, não fazer paralelismo de oitava, que é a mesma regra de condição de vozes, não é nenhuma regra, né? É simplesmente, quando você tem duas vozes fazendo a mesma coisa, você tem uma voz dobrada, você não tem duas vozes, você tem uma voz só. Então, não é nesse sentido, dobrar oitava paralela, não é nenhuma regra, né? É tipo assim, quando você tem oitava paralela, você não tem duas vozes, você tem uma. Então, não é que é ruim fazer oitava paralela, não é que é proibido, não é que é nada. Mas você não pode dizer que tem duas vozes com oitava paralela, você tem uma voz dobrada, tá certo? Então, no treinamento, tanto de condição de vozes quanto de contraponto, você vai obedecer a certas restrições para quê? Para você poder manejar. Você quer escrever duas vozes? Então não faça oitava paralela, porque nesse momento você vai deixar de ter duas vozes, tá? Se você quiser fazer isso, você faz na música que você está compondo, não tem problema nenhum. Beethoven, que é século XVIII, tem exemplos de quinta paralela. Mozart tem exemplos de quinta paralela. Por quê? Porque ele queria aquela sonoridade, né? Agora, quando a gente faz exercício, aí a gente pode chamar de regra, não para compor. A gente não pode dizer que regra para compor, a não ser, como eu falei, talvez com exceção do dodecafonismo, né? Que, repetindo, me parece o único sistema composicional, a única teoria composicional a priorística, ou outras que você possa criar, né? Mas cada um, você pode estabelecer suas regras para compor, né? Para compor, mesmo que essas regras sejam válidas para uma peça só, você pode até partir, mas é claro que é diferente quando a gente fala de procedimentos que são adotados por um monte de gente, né?
a, do decafonismo e o serialismo foram muito influentes, né? Então a gente não pode dizer que é... A gente pode até dizer que é maluquice de um cara só, mas essa maluquice contaminou um monte de gente, né? E tem gente até hoje que faz música serial, né? Então, assim, ele foi muito influente. Schoenberg, né, que é o criador do dodecafonismo, ele influenciou muita gente no século XX, né? Ele foi um dos compositores mais influentes do século XX. Então, eu acho que deu para entender por que ele se baseia na prática do século XVII, né? Vou traduzir aqui um pouco da introdução. Ele fala que objetivos. O objetivo principal do estudo do contraponto, do ponto de vista do autor, é despertar ou aguçar nos estudantes um feeling, né, para o elemento contrapontístico que está presente em algum grau em virtualmente todo tipo de música, para fazê-los sensíveis, torná-los sensíveis às forças de oposição e concordância, tensão e relaxamento, direção, clímax e coisas assim, que operam quando quer que duas ou mais vozes soam simultaneamente. Enquanto um entendimento limitado desses elementos pode ser ganho através da análise pura, a experiência tem mostrado que elas se tornam vivos e são assimilados de uma maneira mais íntima através da escrita de exemplos contrapontísticos. Além do mais, os estudantes, incluindo aqueles que protestam, que dizem que não tem nenhuma habilidade composicional, frequentemente descobrem a satisfação especial que pode advir da criação de música. Para alunos compositores, o aspecto da escrita é reconhecido como sendo uma parte valiosa do treinamento. Mesmo que os estilos de suas próprias composições sejam presumivelmente distantes dos estilos anteriores, né, século XVII e tal, o controle técnico ganho na escrita de relacionamentos lineares é muito aproveitado na composição com idiomas contemporâneos. Enfim, aí ele fala das vantagens para os alunos de teoria. É interessante quem entende inglês ler essa introdução toda. Eu quero aqui só sublinhar os aspectos mais importantes. Ele fala aqui dessa abordagem estilística. Por que a gente deve estudar contraponto do século XVIII? Em grande parte eu já falei, né, do que eu falei antes. Então ele fala aqui, por exemplo, nesse parágrafo: a escolha do estilo do século XVIII como base para esse texto não implica nenhuma forma de desconsideração pelas belezas do contraponto do século XVI, ou qualquer sugestão que um estilo é mais valioso que o outro como objeto de estudo. Uma familiaridade com ambos, ou seja, contraponto tonal e contraponto modal, é isso que quer dizer, né, é parte do background de todo músico bem treinado. O autor sente, entretanto, que o estilo do século XVIII é melhor ensinado primeiro, simplesmente porque ele é subjacente ao grande corpo de música que é mais familiar para os estudantes, né? Resumindo, ele fala que em todo tipo de música existe algum elemento contrapontístico, né? Quando você considera aqueles tipos de textura básicos, né? Quais são os tipos de textura musical básicos, né? Monofonia, você tem uma linha melódica pura. Heterofonia está muito ligada à monofonia, porque é uma voz fazendo praticamente o que a outra está fazendo, com algumas variações, né? A gente chama isso de heterofonia, e uma das origens do contraponto é a heterofonia, né? Você começa a cantar a mesma linha que o outro, só que você começa a embelezar mais ela, improvisando às vezes. Isso chama heterofonia. Homofonia, que é muito ligado à melodia com acompanhamento, que é a maior parte da música que a gente ouve no dia a dia hoje. E polifonia, que são duas ou mais linhas simultâneas, se não com igual importância, pelo menos não com tanta hierarquização quanto você tem melodia e harmonia, né? Nas texturas homofônicas, a melodia é muito mais importante que a harmonia, né? Se eu for cantar Garota de Ipanema sem acompanhamento, todo mundo vai saber que eu estou cantando Garota de Ipanema. Mas se eu estou fazendo a harmonia só de Garota de Ipanema, não é Garota de Ipanema, é a harmonia de Garota de Ipanema, né? Eu posso até fazer uma outra composição em cima, mas ela não vai ser reconhecível, nem vai caracterizar essa composição, né?
Então a melodia é muito mais, está numa hierarquia muito mais importante do que a melodia, do que a harmonia na música homofônica. Mas na música polifônica não é que não existe hierarquia. O próprio fato da voz estar mais aguda já pode dar uma primazia para ela. Se a gente for falar no que é que colabora para a música, para um certo elemento ficar em primeiro plano, a gente vai abrir um parênteses grande aqui. Mas que a gente vai ver que não tem só a ver com altura, mas também tem a ver com volume, tem a ver com timbre, tem a ver com atividade rítmica. Tá? Existe menos hierarquização na música polifônica, a priori, né? Entre as diversas linhas, do que na música homofônica entre a melodia e a harmonia, né? Esses são os tipos de textura básica, né? Mas com exceção da música monofônica, ou seja, com exceção da música de uma linha melódica composta de uma linha só de uma linha melódica isolada, e olhe lá, com exceção dessa, você tem sempre algum elemento de polifonia, de contraponto em praticamente todo tipo de música. Não precisa nem ter uma linha de baixo, no sentido de que a gente chama linha de baixo hoje na música popular, né? Vou criar uma linha de baixo aqui. Quando você fala assim, vou criar uma linha de baixo, geralmente você vai ter a intenção de fazer algo que não seja só as fundamentais dos acordes. Mas mesmo que você faça só as fundamentais dos acordes, você já estabeleceu aí uma linha que é a linha do baixo, por menos elaborada que ela seja, e a linha melódica. Então você já tem alguma coisa de contraponto aí. Quando você toca os acordes, então, de uma maneira ou de outra, seja esses acordes encadeados ou não, bem encadeados ou não, tenham esses acordes uma condução de vozes planejada ou pensada ou premeditada ou não, em alguma medida eles formam linhas também internas. E esse jogo entre as linhas é o elemento polifônico, é o elemento contrapontístico que existe em praticamente todo tipo de música. Tá certo? Então, como o autor fala ali na introdução, uma das coisas que ele fala é essa, né? Quer dizer, quando você estuda contraponto, e sobretudo quando você escreve contraponto, você fica com o ouvido horizontal, em outras palavras, né? Você fica com o ouvido horizontal mais aguçado, tá? Mais até do que o exercício e a escrita de condução de vozes, a 3, 4 vozes ou mais, também aguça isso, mas o contraponto vai aguçar mais ainda. Por quê? E aqui acho que cabe a gente falar sobre a diferença do que é condução de vozes e do que é contraponto, né? Em alguma medida, a condução de vozes também é contraponto, no sentido de que você está buscando linhas melódicas independentes, tá? Mas a independência que você busca na condução de vozes, ela é muito mais uma independência de contorno, né? Porque o que acontece na condução de vozes? Acontece que você fica com a textura assim, né? Mais ou menos assim, certo? Se eu tivesse 4 mãos aqui, ia ficar mais interessante, porque eu acho que o que caracteriza a condução de vozes, a graça dela e o gosto dela é isso, né? É a variedade de tipos de movimento, né? Você tem movimento paralelo, tem movimento oblíquo, tem movimento contrário. Então essa variedade que se estabelece entre as vozes da condição de vozes é que é o lance, né? É que é o gostoso. Mas essa independência está muito mais ligada a contorno, né? Que vai dar essa variedade de relações, muito mais ligada a contorno do que ligada a ritmo. No caso do contraponto, além de ter uma independência de contorno, você busca também uma independência de ritmo, né? E você busca menos primazia, menos hierarquização entre as vozes. Na condição de vozes, como a gente viu, por exemplo, na aula de segunda-feira, a moldura baixo-soprano é muito mais importante do que as vozes internas. Por isso é que você tem que começar por elas. Por isso é que uma moldura baixo-soprano bem feita é o primeiro passo de uma condução de voz bem feita, de uma textura 4 vozes, ou 3, ou 5, quantas forem, bem feita. No caso do contraponto, você não tem isso. Você precisa que que cada linha seja tão importante quanto a outra. Tão importante, tão interessante e
e você quer que elas tenham as mesmas características. Uma linha não deve ser mais ativa ritmicamente que a outra, não deve ter um contorno mais distintivo que as outras, certo? A ideia é fazer 2, 3, 4, quantas vozes forem, com igual importância, cada uma com igual importância, cada uma tão interessante quanto a outra, tá? Essa é a diferença do contraponto para a condução de vozes simples, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que o autor fala nessa introdução é essa, tipo, você vai aguçar a percepção do elemento contrapontístico que acontece em praticamente todo tipo de música, quase todo tipo de música, tá? E complementando também a explicação de por que a música do século XVII é tomada como modelo, como eu estava falando, como no século XVII se consolida a linguagem harmônica, ou seja, você começa a ter mais uma noção de acordes discretos, de harmonia como formada por acordes discretos, né? Um acorde, outro acorde, ou seja, existe a cada momento, tipicamente na música do contraponto do século XVII, você tem os acordes completos. Por acordes completos eu quero dizer o quê? Você não tem nunca faltando terça, né? Você nunca tem acorde faltando terça, você nunca tem acorde que não... Ou seja, existe uma valorização da terça e da sexta como consonância, né? A terça e sexta são consideradas como consonância, assim como a gente considera até hoje. Geralmente, quando você tem, por exemplo, duas vozes paralelas na música popular, você tem o quê? Terça ou sexta. Dificilmente você vai ter vozes paralelas em quartas, né? Ou quintas. Isso é bem mais raro, né? Por quê? Porque a terça e a sexta, pra gente, acusticamente elas são mais consoantes, embora a quinta seja bastante consonante acusticamente, mas a gente sente o intervalo de quinta como um intervalo duro, vamos dizer assim, né? A terça, pra gente, assim, pra mim, na minha cabeça, vem uma imagem de que as notas fazem assim, sabe? É como se as notas fizessem assim, e na quinta não, é como se elas ficassem assim, sabe? Ou na quinta ou na quarta, você tem duas coisas que são separadas da outra, é como se fosse óleo e água, né? Na terça e na sexta não, você tem duas coisas que se misturam mais facilmente. Eu estou falando de uma sensação abstrata, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, consigam relacionar auditivamente. Então, quando você faz, né? Embora eu ouça essa quinta, estou fazendo dó cá em cima e mi, fá, mi embaixo, né? Embora essa quinta seja acusticamente consonante, né? Porque a quinta é a primeira nota da série harmônica que aparece depois da oitava, né? Mas a gente ouve, quando eu volto pro mi na voz de baixo, a gente ouve como consonância. Por quê? Porque a gente considera a sexta mais consonante do que a quinta. Então a terça e a sexta são as consonâncias que se estabelecem no tonalismo e no século XVII. Então, o que eu queria dizer quando eu comecei a voltar a falar dessa coisa do século XVII, e por que a gente baseia o estudo do contraponto no século XVII, é porque o contraponto do século XVII chega num equilíbrio muito interessante entre a importância horizontal das linhas e a importância vertical dos acordes. A harmonia sempre é muito clara, muito definida, muito tonal e sempre resolve, né? Nas cadências. Tá? Ao mesmo tempo, existe isso não ocorre em detrimento de maneira nenhuma das linhas horizontais, né? Então é como se no século XVII a gente chegasse no apogeu tanto do aspecto vertical, da importância do aspecto vertical, quanto na importância do aspecto horizontal, das linhas individuais, tá? E, portanto, isso é um modelo excelente para treinar o contraponto. Não só por isso, mas como eu falei, porque também a gente está muito mais acostumado com a linguagem tonal do que com a linguagem modal. Se a gente for fazer contraponto modal, a gente vai ter mais dificuldade ainda. Eu estou falando mais dificuldade ainda porque, não nos enganemos, não é fácil escrever contraponto. Não é fácil escrever contraponto. Quando eu falo isso, o que é que eu quero dizer?
Não é fácil escrever mais de uma linha simultânea que seja interessante, que tenham igual importância, que tenham igual interesse, cada uma seja interessante por si só, tá? Que o objetivo do contraponto é esse, né? E ao mesmo tempo elas soem coerentes no aspecto vertical, soem coerentes harmonicamente. Isso não é fácil em nenhuma linguagem harmônica, seja em linguagem modal, seja em linguagem tonal, seja em uma linguagem mais dissonante, contemporânea. Mesmo que você inverta essas regras, vai ficar igualmente difícil. Porque é como se fosse um espelho, né? Uma imagem no espelho não é menos complexa que a outra, né? Você vai considerar outro conjunto de intervalos como consonantes, mas a dificuldade vai permanecer de você escrever linhas que sejam interessantes, simultâneas e que façam sentido harmonicamente. Vai ser a mesma, a dificuldade vai ser a mesma. Vai ser até maior, porque vai ser uma linguagem que a gente está menos acostumado. Por mais que você goste de acordes dissonantes, entre aspas, de acordes com nona, sétima, 11ª aumentada, são maravilhosos. Mas existe, mesmo quando você usa esse tipo de harmonia, existe quase sempre um substrato ali baseado na consonância de terças e sextas, sabe? E portanto a dificuldade vai ser a mesma, né? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é difícil, independente da linguagem harmônica que você escolha, seja mais contemporânea, seja mais antiga, seja modal, seja tonal, é igualmente difícil fazer contraponto. Se você entende contraponto, por contraponto você entende essa ideia de escrever linhas que sejam simultâneas, que sejam igualmente interessantes e que façam sentido harmônico, seja lá como for esse sentido harmônico, né? E não se enganem, apesar de a gente estar se atendo a essa linguagem harmônica tonal, né, típica do século XVII, quando você aprende a escrever contraponto, mesmo que seja dentro dessa linguagem, você vai aprender a fazer contraponto em qualquer linguagem que você quiser. No jazz, contraponto acompanhado, contraponto com dissonância, contraponto usando sua 11ª aumentada, sua 13ª, que você tanto gosta, eu também adoro. Mas quando a gente vai fazer duas vozes, o que é que acontece? A gente é obrigado a deixar a harmonia clara. A pessoa está entendendo o que está acontecendo harmonicamente ali. Rolou a cadência, saiu do 1, voltou para o 1. Sabe? É bem restrito. É bem restrito, mas é cada vez menos restrito. Eu posso dizer, eu não sou o melhor compositor de contraponto do mundo, mas eu posso dizer, posso garantir para vocês que quando você adquire alguma técnica de contraponto, um mundo se abre para você como compositor, como arranjador, até mesmo como improvisador. Depois que você treina algum tempo, o fruto da habilidade de escrever música com contraponto, ele começa a aparecer sem que você se dê conta. Você começa a conceber com muito mais facilidade contramelodias, contracantos, melodias que se relacionam com outras, melodias que se relacionam com harmonia. Você começa a ter maior maturidade como compositor, tá? Até chegar nesse ponto é um trabalho duro, sabe? Até chegar no ponto em que você começa a sentir os frutos, é trabalho duro e é importante que a gente se sinta à vontade com os parâmetros e com as regras dos exercícios, porque são eles que vão fazer a gente se desenvolver.